Abra a Bíblia de vocês em Lucas 12, 22. A gente vai falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Porque a gente diz assim, Senhor, buscar o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente precisa entender o que é o reino, o que tem o reino. O porquê eu buscar o reino, o que ele traz para a minha vida, quais os benefícios dele sobre a minha vida. E às vezes a gente fala isso tão aleatoriamente, sem entender o que significa. E hoje a gente vai entender um pouco disso. Amém? Acharam Lucas 12, 22? Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao de comer, nem ao de beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida? O corpo é mais importante que as roupas? Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns e celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Visto que Jesus não pode sequer fazer uma coisa tão... Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Amém? Fecha teu olho. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, eis aqui a minha vida, Pai, para que o Senhor possa usar a maneira que o Senhor quiser. Eu dou liberdade ao Espírito Santo para que me use, que use a minha mente, a minha boca, a minha língua, da forma que o Senhor queira, Pai. E, Senhor, e tomo a autoridade, no nome do Senhor Jesus agora, para repreender toda a investida do maligno sobre essas vidas que aqui estão. Todo espírito que está perturbando a mente de todos aqui seja repreendido. Ele seja, Senhor, meu Deus e meu Pai, anulado. Que ele não venha, Senhor, meu Deus, ter ação nenhuma aqui dentro. Em nome do Senhor Jesus, eu mando vocês embora no poder do nome do Senhor Jesus agora. Batam em retirada deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Senhor, envia teus anjos neste lugar agora, anjos com espada desembainhada. Não permita, Senhor, que ele roube sequer uma vírgula daquilo, Senhor, que o Senhor tem para os teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito que veio para trabalhar agora, bata em retirada agora. Se você entrou com alguém agora, seja amarrado no nome do Senhor Jesus e impedido de atuar agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, dissipa todo sono excessivo neste lugar, todo peso que está trazendo sobre eles agora, em nome do Senhor Jesus. Envia teus anjos agora, Pai, anjos ministradores, anjos com espada de fogo, anjos que passeiem pelo meio da tua igreja, Senhor. Levanta, Senhor, meu Deus, o teu exército em volta desta igreja agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles não passem daquela porta para dentro da Bassodecai, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te dou graças por esta palavra. Que o Senhor venha tirar todas as escamas nesta hora, Senhor, dos olhos, destape os ouvidos da alma, Senhor, do coração e físico, Pai. Porque muitos dos teus filhos ouvem apenas com ouvidos humanos, mas não conseguem compreender a tua palavra, Senhor. Então que a tua palavra nesta noite gere algo, Senhor, meu Deus, tão sobrenatural sobre a vida deles, que eles venham compreender, Senhor, a grandeza do teu reino, Senhor. Senhor, seja conosco, Senhor. Revela o profundo e oculto da tua palavra. E que nenhuma vírgula, nada saia do meu entendimento, mas a tua profunda, Senhor, revelação, Pai. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome do Senhor Jesus, amém? Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou claramente sobre o reino. A gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente começa a fazer parte de uma vida cristã. Mas eu quero explicar para vocês que o fato de você aceitar Jesus não significa que você vai herdar o reino dos céus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus, ele é tomado à força. É algo que eu tenho que brigar por ele, embora o Senhor já me deu
a Bíblia vai dizer que é do agrado de Deus que nós possuiremos o reino dos céus. Mas o reino dos céus exige algumas coisas que talvez eu e vocês continuamos praticando. E achamos que quando nós chegarmos no nosso tempo, ou nosso tempo de vida, ou morrer antes do tempo, a gente vai estar num patamar legal. E não vai estar num patamar legal. Quando o Senhor falava comigo sobre o reino, Ele falava assim, que a mãe de João, acho que Tiago, não recordo muito bem, chegou para ele e disse assim, mestre, o senhor vai assegurar que os meus filhos vão se assentar à tua direita e um à tua esquerda? E ele vai responder, você não sabe o que está pedindo. Mas se eles vencerem, se eles fazerem, eles vão se assentar. Então significa que existe sim patamares, existe sim, um nível lá no céu. Não significa que eu vou morrer e eu vou ter o mesmo nível que o Marco, que o Ricardo. Ou que eles vão morrer e vai estar no mesmo lugar que eu estou. Não, porque isso é uma guerra. Eu preciso possuir. Mas de quem eu tenho que possuir? É claro que é de Satanás. Porque o reino é teu. Mas ele faz de tudo para que você não o herde. Que você não entre no reino. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele estava dizendo literalmente das nossas preocupações da vida terrena. E que não tem como eu não me preocupar com a vida terrena, sendo que eu vivo na terra. Só que muito mais além disso, é quando o Senhor faz as comparações sobre as aves, sobre flores, que eu não vou lá alimentar. Que tem aves que você cria em cativeiro e que você alimenta, mas as outras... E a gente sabe que é uma cadeia alimentar, que eles vão buscar isso. Mas quem provê tudo isso? E o Senhor vai comparar isso como assim, você tem mais valor para mim do que uma ave, que um animal. E a gente não entende isso como valor. Por quê? Porque Ele vai dizer aqui na palavra, como Ele disse, nós não temos poder nenhum de acrescentar nada na nossa vida. Ele falou aqui, a gente não consegue acrescentar um dia sequer para nós. Então Ele está dizendo para nós assim, que a gente se preocupa à toa. Quando eu me preocupo com essas coisas, realmente eu estou com a minha visão na terra, nas coisas terrenas. Eu vou ler aqui o 29 para vocês. Não busque ansiosamente o 12:29. Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas e serão acrescentadas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que tem e deem esmolas. Faça para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Por que Ele fala de coração? Porque que Deus, Ele não olha para você e não vê suas atitudes, não vê as minhas atitudes, como contando aquilo, que aquilo vai me levar para o céu, e aquilo vai fazer que eu tenha um lugar especial lá no reino. Não, porque é meu dever e seu fazer algo para o reino, contribuir para o reino. Não é nada que você pense e fale assim, mas a Estela é uma pastora, deixa para ela. Não. Ele incumbiu todo mundo para fazer algo. Ele não está dizendo que você vai ter que ser uma pastora ou um pastor. Mas Ele está dizendo que você tem uma suma importância no reino. E que isso vai acrescentar para a tua vida alguma coisa. Mas quando o Senhor fala assim, mas peraí, Estela, não buscar as coisas de comer ou beber. Se você olhar no natural, você vai entender dessa maneira. Então eu não preciso me preocupar se está acabando um arroz no meu armário. Então eu não preciso me preocupar se o meu filho não tem um leite. Não é nada disso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que você pode ver acabando, mas você pode estar em paz porque sabe que Deus cuida de você. Que Ele, de uma certa forma, vai enviar uma provisão para você. E quando eu corro com as minhas próprias mãos, realmente eu estou tirando toda a ação de Deus sobre aquilo que eu preciso.
As pessoas olham e falam assim: nossa, mas eu queria que Deus cuidasse dessa maneira. Ele até tenta cuidar de você da maneira do que você quer, mas você não deixa. Porque a sua visão vai partir para outro lugar, vai achar que Deus está deixando, que o diabo está atacando você. E não é verdade. Quantas pessoas que chegam a passar necessidades ou alguma dificuldade, já corre aí para alguém que tem dinheiro, já corre alguém para mãe e pai, porque sabe que tem condições. Isso não é dependência de Deus, isso é andar nos seus olhos humanamente. E eu não digo só dinheiro, eu digo qualquer coisa. Ele disse assim, visto que vocês não podem sequer fazer alguma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? O que é que toma uma preocupação de um dia inteiro? É o meu emprego, eu tenho que pagar tal conta. A gente se prende a coisas terrenas tão pequenas, que nada disso você vai levar para o céu. O Senhor fala lá em Hebreus, que as coisas da terra são semelhantes às coisas que há no céu. E aí eu vim aqui no versículo, porque eu procurei tudo que dizia sobre o reino. Mas tudo para saber o que é o reino. O reino de Deus é eu completamente desfrutar dele, que eu tenho a possibilidade hoje, mas vivendo na terra na dependência de Deus. E desfrutando e vivendo os milagres, mas vivendo aqui. Por que o diabo rouba isso de você? Por que ele não quer que você viva isso? Porque você vai descobrir que você não tem que se preocupar com nada à sua volta. Porque você tem um Deus que peleja por você. Mas o seu peleja é isso aqui. Porque fulano se levantou contra mim. Porque não está dando nada certo. Para com isso, irmão. Peleja diz tudo aquilo que eu necessito. Diz tudo aquilo que ele me defende. Diz tudo aquilo que ele vá à minha frente para cumprir com que eu fique bem. Mas a gente é tão hipócrita e mesquinho e orgulhoso. Tem um ego tão que a gente corre atrás com as próprias mãos. Tá certo você estudar, tá certo você correr atrás para conquistar. O que está errado é você virar os teus olhos e não enxergar mais nada. É pegar aí uma empresa que está devendo não sei quanto e dizer assim, meu Deus, mas não entra cliente, o que eu vou fazer? E começar a te desesperar. Sendo que o dinheiro vai parar na tua mão, seja ele como for. Seja alguma coisa que alguém faça, ou o dinheiro aparece, ou alguma coisa muito sobrenatural que não cabe você acrescentar, e sim Deus. Se Ele quiser usar você para fazer alguma coisa, Ele vai te usar. Mas se Ele quiser se revelar para você e mostrar para você, deixa eu mostrar para você como é que eu cuido de você, Ele vai fazer. As pessoas acham que aceitar Jesus Cristo está tudo certo. Nós vamos agora, nós somos de Jesus, agora não importa mais nada. Não, Ele provê para você, mas não significa que você tem que ficar estatelado num sofá, sei lá na sua casa, e falar, agora o Senhor que vai prover na minha vida. Agora Deus falou para mim não andar ansioso, mulher, marido, não vai fazer mais nada. Não é disso, e não confunda as coisas com Deus. Ele está dizendo que você tem a sua parte, mas aquilo que foge da sua mão é particularidade dele. E Ele faz. Só que para mim entrar nesse reino, para mim fazer parte do reino de Deus, existem duas coisas que são primordiais para que realmente eu faça parte dele. E eu continuar a dar continuidade para que eu chegue no final da minha vida e dizer assim, nossa, como Paulo diz, combati o bom combate, venci. Existem duas coisas. E eu vou mostrar para vocês o que é que Deus dizia sobre tudo isso. Quando o Senhor começa o ministério dele, vou até mais além lá atrás. Todo mundo conhece João Batista aqui, não conhece? A história de João Batista. A Bíblia vai dizer que ele é um mensageiro, que ele veio antes de Cristo, que ele veio preparar o caminho no deserto para que todo mundo se arrependesse. Então quando ele está no deserto, ele vai pregar, arrependam-se. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. É isso que ele vai fazer. Então as pessoas começam a chegar até João Batista, elas vão lá para o deserto, elas confessam o pecado delas em forma de arrependimento, e o batismo que João faz com a água é o símbolo daquilo, confirmando o arrependimento. Quando Jesus chega, e que ele vai lá batizar, e que João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Batiza, o céu se abre, o Senhor fala com ele. Só que quando ele vai iniciar
O ministério dele, quando Jesus inicia o ministério dele, literalmente ele começa desse jeito: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Para eu fazer parte do reino de Deus celestial, é fundamental que eu me arrependa. Isso é fundamental. Não é só eu aceitar Jesus, tudo bem, aceitei Jesus, obtive a vida eterna, porque isso é por graça. Não é porque ele achou graça que você é lindo e maravilhoso, ou porque você realmente jejuou. Simplesmente é teu, pronto, acabou. Mas para eu fazer, eu preciso ter um arrependimento. E arrependimento significa conversão. Se eu ando numa linha, eu sei que está errado, eu tenho que parar imediatamente. Porque eu vou bater na tecla com vocês que dizem assim, ó: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Apartam-te de mim, porque eu não vos conheço. Talvez quando eu digo para vocês: ah, Senhor, Senhor, você já acha no falso profeta, que é eles também. Você vai achar que é aquele que realmente é do diabo. Querido, se você não se arrepender, como é que você vai fazer parte do reino? Como é que eu vou continuar? Presta atenção, eu bato no peito, eu falo que eu sou crente. Ah, eu confesso Jesus, e talvez você envergonhe o nome dele. E bate no peito que é crente. Bate no peito. E aí você, linda e maravilhosa, continua a tua vida do teu jeito, tudo bem. Aí acontece que ele chama a sua senha. Pá, chamou. Aí você acorda lá no corpo glorioso. Você vê Jesus Cristo e fala: Pai, mestre, Pai. Ele vai fazer isso aqui: aparta-te de mim. Porque eu não falei para vocês que tudo que acontece é sombra do que há no céu. Muito fajuta, mas há. Aquilo que você faz aqui na terra vai refletir sim lá no céu. E não pense que você vai passar por despercebido, porque a Bíblia diz que ninguém esconde nada do Senhor, que ninguém vai enganar o Senhor. Então quando eu vou para o reino, eu tenho todos, sabe, as bênçãos contidas, eu tenho tudo que é de direito meu, mas eu não uso isso, porque infelizmente eu continuo batendo no peito que eu sou crente, e nas práticas erradas. Continuo dizendo não na cara dele, continuo fazendo algo que é da minha mente, que eu gosto de fazer, e eu sei que é contra ele, mas eu continuo batendo na tecla. Porque a complacência na sua mente funciona o seguinte: o inimigo vem e planta isso aqui na tua mente: eu quero, ah, mas eu gosto, mas eu tenho vontade. Para com isso que não é você. A gente ensina sempre batalha espiritual, e a gente sabe que demônio usa dessa maneira. E você não faz nada, você apenas aceita. Satanás trabalha contra a sua vida e contra a minha vida incansavelmente a todo instante, para que você não desfrute de nada daquilo que você tem direito. O que eu fico incrivelmente chocada é ver que as pessoas têm direitos no reino de Deus e vivem miseravelmente na presença dele, como se ele não tivesse mais nada para mim e para você. E não é verdade. Isso aqui, não se preocupe com nada. Eu vivo todos os dias da minha vida. Eu aprendi a viver isso aqui. Ah, Estela, então é tudo certo. Não, eu tenho que botar minha fé em ação. Eu tenho que falar verdadeiramente: Senhor, eu vou crer na tua palavra. E acontece, porque ele não pode mentir na palavra dele. Ele não pode mentir. Às vezes eu acho que a gente se contenta com tão pouco. A gente briga entre si. A gente tem ciúmes um do outro. A gente faz tanta coisa errada e acha que vai herdar o reino dos céus. O Senhor me deu uma palavra sobre uma mesa de banquete no céu. Eu já sabia da mesa tal. Lá, Davi também fala dessa mesa na presença do inimigo. Mas o Senhor estava falando de algo celestial comigo. Algo que terá. Então, irmão, presta atenção. Se existe a mesa celestial, se há um banquete, eu vou comê-la. Tá entendendo? Você está achando que você vai chegar no céu, vai fazer o quê? Não vai comer mais nada, não vai trabalhar, vai ficar na nuvem dormindo? Claro que não. Você vai trabalhar com Cristo, você vai voltar para reinar com Ele. Então preste atenção naquilo que você faz na terra, porque reflete o teu galardão no céu. E não é um choro, não é nada: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo.
Reino é obtido por força. Obras, o Senhor falava muito isso aqui comigo na madrugada. Ei, Arabassodecai, eu conheço os meus, eu sei quem é os meus. Você vai conhecer os meus pelas obras. É pelas obras que eu identifico se um irmão serve a Deus ou não. Se ele fala que ele é tudo aquilo que ele fala que é. E não cabe a mim discutir quem é ele, quem deixou de ser ele. Mas o discernimento é dado para todos nós. Ele diz, ele afirma: vocês conhecerão aqueles que são do Senhor pelas obras, pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar um fruto ruim, nenhuma árvore ruim pode dar fruto bom. O que é fruto que você está dando? Você é conhecido pelos teus frutos. E se teu fruto não é bom, você é árvore ruim. Mas se o teu fruto está sendo bom, filho, se alegra, porque você está agradando o Senhor. Mas se você não está, você vai me desculpar. Você acha que você é filho de Deus e não é. Não é um servo. Não é aquele que fala, eu conheço aqueles que são os meus. E aí você vai chegar no céu e vai lá para o banquete. Ele vai barrar você. Filho, ser filho de Deus, exercer os frutos de Deus, não é isso aqui, ó. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe do meu coração, eu não resisto. Para com isso, isso é engano do inimigo. Reconhecimento dos frutos. Se você é uma árvore boa ou não, é você que vai dizer a Ele. É tuas atitudes que mostram quem é você na presença dEle. Talvez para mim, você pode ser assim, ela é uma gracinha, que boazinha, tudo que eu peço, ela vem para mim, ele é bonzinho, ele me ajuda. Talvez o teu fruto não seja bom. E você é todo carinhoso comigo. Mas dele, não tem como não passar. Quando a pastora deu essa campanha do evangelho, eu até falei, nossa, ufa, Senhor. Então a gente vai pregar o evangelho e vai ser mais manso. Mas não sei por que não acontece comigo. Toda vez que Deus me dá uma palavra, Ele dá uma palavra de exortação. Mas não significa que Deus é um carrasco. Que Deus é, a Estela só desce lá o cajado. Não é isso. O que Deus dizia nas madrugadas: vocês estão morrendo, vocês estão se perdendo. E quando eu chegar lá em cima, Ele vai dizer: por que que você não disse o que eu disse que era para você fazer? Por que que você não exortou? Por que que você não abriu os olhos das minhas ovelhas? Gostaria de chegar aqui e pregar sobre o amor. Ai, como é lindo Jesus Cristo, esse amor que Ele se doou. Nossa, como Ele é. Mas exortação é amor. Porque a Bíblia vai dizer que Ele corrige o que ama. Quando eu digo para vocês que vocês precisam se atentar, senão, talvez vocês não consigam entrar no reino dos céus. E o reino dos céus não é porque eu faço, por exemplo, porque eu ajudo a pastora Sinira, porque eu dou uma aula de intercessão, porque a gente cuida de cela. Aos teus olhos eu posso fazer algo grande, e fazer algo que desagrada a Deus e vocês não saber. E aí aquilo que vocês acham que terrenamente eu sou grande, no céu eu sou a menor das menores. Eu estava lendo hoje e eu li para uma pessoa que o Senhor disse assim, que João Batista, se nascido de mulher, foi um dos maiores profetas que existiu. Que ele veio antes anunciar o reino. Só que no reino dos céus, o menor era maior que ele. Então isso significa que não importa o que eu faça, não é porque eu faça que eu vou ganhar o reino dos céus. Não é. Vai muito além daquilo, porque quem ganha o reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não significa trabalhar numa igreja. Fazer a vontade de Deus não significa que eu vou lá ajudar a Mara na cantina, que eu vou lá socorrer o meu pastor. Não é só isso. Você não precisa ler. Eu vou ler Mateus 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. O que você toma por pobre de espírito? Não é aquela pessoa que vem escangalhada para a igreja.
Não é aquela pessoa que vem com roupa toda, as roupas ao mesmo culto. Não é aquela pessoa que às vezes não passa uma maquiagem, não faz uma unha. Nada disso. A pessoa que não é egoísta. A pessoa que não é orgulhosa de si. É a pessoa que está sempre pronta para ajudar, seja o que for. É a pessoa que aceita as condições ao qual Deus a coloca. Talvez ela não está em posição de destaque, mas ela está lá te serve e ela ama servir. E ela faz com amor. É a pessoa que vai lá e não se ensoberbece por causa de um dom ou porque está fazendo alguma coisa. Aquela pessoa que sempre se coloca em posição de humilhação. É isso que ele está dizendo. É a pessoa que reconhece que ela está no lugar porque Deus a colocou. É a pessoa que reconhece que, tipo, se Deus não fosse sobre mim, nada disso ia acontecer. Às vezes a gente fala isso da boca para fora. É verdade, se não fosse Deus. Mas viva o que você fala. Se Deus não fosse mesmo, começa a viver. Para você ver que o contexto vai mudar literalmente sobre a tua vida. Muita gente corre atrás de dinheiro, de emprego. Mas perde o que é mais precioso. O Senhor dizia assim, ó, para mim. Que o reino dos céus é semelhante a uma semente. Semente é palavra. E que Ele lançou na terra. E que ela vai produzir quando você estiver dormindo, não importa, não é você que vai produzir ela. Ela vai produzir. Ela vai crescer. E nós vamos ser, isso daí que é o diferencial do fruto, quando ele dizia do fruto. O fruto. Então ela vai germinar, porque ele é semeador, ele mas não está entrando. O diabo rouba a semente de vocês. E todo fazer nada. O céu, você não o diabo. Porque discernir qualquer coisa. Ele vai comparar ela com uma faca de 2 gumes. Irmão, medula e osso. Eu não sou enfermeiro. Para ele dizer que isso traz uma separação, porque o negócio é difícil de separar. Quem estuda enfermagem, sabe de alguma coisa disso, vai entender que é muito difícil de você separar na ciência. E a palavra de Deus separa. Separa a sua alma do seu espírito. Você consegue discernir alma e espírito que você está, se é a sua alma, se é o espírito que está falando. A palavra de Deus tem poder para isso. E só vou viver isso se eu praticar, e se eu meditar, e se eu dizer, Deus, eu quero viver isso aqui. Como é que isso vai fazer? Somente essa palavra. E é a palavra de Deus, e é a palavra que são as igrejas. A palavra de Deus é a semente. Mas Deus alerta, o diabo rouba isso. O Senhor vai dizer lá embaixo, no 10, no 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Tem muita coisa que faz parte do reino de Deus, que você está para herdar, e você não entende. E você não entende por quê. Por que tanta perseguição? Por que as pessoas estão te caluniando? Por que as pessoas insistem em falar de você? Deixa ela falar. Deixa, porque quando chegar... Por isso que eu falo, você precisa desfrutar. Porque Romanos vai dizer que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. E eu posso desfrutar disso agora, nesse exato momento. Porque Ele é justiça, então Ele me justifica. Deixa falar.
Um dia todos nós vamos estar perante ao Senhor, e Ele vai ter que dar conta de tudo que Ele disse de mim, e eu vou ter que dar conta de tudo que eu disse dele. E aí nesse dia Ele pode fazer tanto para mim: aparta de mim, Estela, porque eu não te conheço. Ou dizer para aquele que fala de mim: aparta-te de mim. Toda vez que eu brigo entre si, toda vez que eu fico decai com picuinha, eu tiro os olhos do que é importante para Deus. E Satanás vence. Sabe por que ele vence? Porque enquanto eu estou brigando com fulano, eu estou preso em alguma coisa, ele está agindo de outra maneira. Enquanto eu estou focado em uma coisa, eu deixo de fazer o que é para eu fazer. Eu deixo de agir. Eu deixo literalmente de fazer o que Deus quer que eu faça. Isso é estratégia, irmão. Isso é estratégia de Satanás. Então, para eu obter o reino, existem algumas coisas que eu preciso me atentar. Eu comecei a pensar assim, ó. Nossa, o reino. Ele disse de uma mesa. Nossa, eu quero sentar naquela mesa. Eu vou fazer de tudo para sentar nela. Porque eu quero cada um deles e ver cada um que tem e deu a volta por cima porque acreditou no Senhor. Eu quero olhar para eles e dizer: meu Deus, é verdade tudo que eu li. Porque o reino dos céus, presta atenção, Deus não vai julgar você por nada que você não entenda e por nada que se apagou na sua mente, senão não é justiça. Ele tem que trazer a tua memória, Ele tem que deixar a tua memória sadia. Porque como é que eu vou ser condenada de uma coisa que Ele vai passar e vai falar: mas não lembro. Não existe condenação assim. Juízo, não condenação. Então, da mesma maneira que você atua aqui, da mesma maneira que os passos de vocês é aqui, é o que você vai receber. Por isso que você não pode dar ouvidos ao que as pessoas dizem. Por isso que você não pode dar ouvido ao que estão falando. Porque o reino de Deus é tomada força. E eu preciso parar de me distrair com coisas alheias e seguir em diante. Porque eu quero, Estela, quero me assentar naquela mesa e participar daquele banquete. Eu quero chegar para o meu Senhor e falar para o Senhor: Senhor, olha, eu errei muito, mas eu venci. Eu não quero que Ele me barra. Eu não estou aqui à toa para falar para você porque é o reino dos céus e não viver aquilo que eu estou dizendo. Eu ouvi o seguinte: você vive no mundo, não é possível que você rejeite o mundo. Rejeito o mundo. Eu posso viver no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu posso sim ir em lugares que tem no mundo, mas eu não pertenço a ele. Isso não significa que eu tenho que ficar trancado de 4 paredes na minha casa e falar assim: eu não sou do mundo. Eu posso ir sim nos lugares e mostrar para eles que eu sou diferente. Eu posso andar em qualquer lugar sim e mostrar para eles: Jesus me resgatou e pode resgatar. Mas se eu ando nos lugares e sou igual a eles e bato no peito que sou cristão, que exemplo, que testemunho de Cristo você está dando? E aí você quer chegar no céu e falar: Senhor, Senhor. Não dá. Não dá. Você tem tempo hoje de se reconciliar, de mudar a tua história, de fazer de novo direito. Por quê? Porque Deus dá chances e chances e chances. Mas não espera o último fio de esperança para que você mude. Porque existem consequências e Deus deixa acontecer. Irmão, não sei o preço de uma consequência, mas pelo que eu vejo de Davi, não foi muito legal a consequência que ele teve. Eu vou ler para vocês Mateus 7,15. Não precisa abrir. Olha o que Deus diz sobre os frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Eu não preciso de um profeta para falar para mim se você é de Deus ou se você não é de Deus. Eu não preciso de pele, assim diz o Senhor. Cuidado por onde você está andando. Porque Ele abre os nossos olhos. E eu caio porque eu quero. Porque às vezes eu estou ignorante. E às vezes eu não me recolho ao Senhor para dizer: Senhor, é do Senhor? Eu apenas jogo.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. O que é fogo? O que ele está se referindo a fogo? Inferno. A gente não está vivendo o anticristo, o apocalipse. Mas a palavra dele é muito clara. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Esse fogo eu não quero. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E que também ele é um fogo que purifica. Eu prefiro passar pelo fogo que purifica do que ser cortada e jogada ao fogo. Do que ser lançada fora, do que ele olhar para mim e dizer assim, eu não te conheço. Quantas pessoas usam o nome de Deus para dizer assim, diz o Senhor, e os frutos dela não são bons? Quantas pessoas vêm para a igreja e têm um comportamento totalmente errado, frutos ruins, e ela acha que ela está agradando? Não tem como agradar. Se o seu fruto é bom, você vai ter coisas boas. Mas se ele é ruim, você vai ter coisas ruins. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu preciso voltar para Deus, eu preciso ler a palavra e voltar para Ele para dizer, Senhor, estou certo naquilo que o Senhor está fazendo, é desse jeito, Senhor. Eu tenho que ter zelo por aquilo que eu ando na presença de Deus e como ando. Eu preciso parar de dar ouvido às pessoas, o que todo mundo diz, e recorrer a Ele. Vou dizer uma coisa que o Senhor está me trazendo à memória. Um dia eu fiz um jejum. E nesse jejum, eu tirei o café. E eu gosto muito de café. Mas aí eu falei, Deus, eu vou tomar também café com leite. Não curto muito leite, mas vou tomar com leite só para mim, Senhor, não ficar muito mal, porque eu não consigo tomar leite sozinho, leite com Nescau, não. Tomei o leite com café e segui o meu jejum. E um dia alguém disse assim, mas você está barganhando com Deus, tal, não está certo. Eu disse assim, não, é verdade, né? Porque eu estou tirando café, mas o café está no leite. Sabe o que ele me disse? Eu aceitei o teu jejum. Não é ninguém que vai dizer para você o que você tem que fazer, o que ele aceita. É Ele. É Ele. Por isso que eu tenho que me recorrer a Ele e dizer, Deus, está certo dessa maneira. Pode ser a maior pessoa. Hoje eu estava lendo na Bíblia, em Romanos, quando o Senhor fala da justiça, que o reino dos céus não é bebida, não é comida. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque naquela igreja ele estava lá no impasse, falando assim, mas porque pode comer, porque fulano come, porque é pecado. E ele disse simplesmente isso aqui, aquilo que não é pecado para você, aquilo que você está comendo, e você tem certeza que nada vai te atingir, come. Aquilo que não é para o outro, respeita o outro. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Orientar assim, olha, você orou a Deus, você viu que é isso mesmo? Amém, segue. Mas não botar nela e falar assim, não, está errado. Não. Ele usa de várias maneiras. Ele usa quem ele quer. Ele usa o que ele quer e como ele quer. Aquilo que eu acho para mim que não está certo, eu vou guardar para mim. Eu vou orar a Deus. Deus, olha, eu não estou concordando. Mas se for do Senhor, Pai, mostra para mim. Se não for, fala com fulano. Mas eu prefiro sair falando. Eu prefiro sair acusando. E sair colocando qualquer coisa sobre aquela pessoa que não é. Está errado. Tudo isso você pode achar, mas Estela, a gente sempre sabe disso. Comece a observar você nas rodinhas. Se você não fala de alguém. Se você não aponta alguém. E ele vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome?
e não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eles direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele já está falando que você é do maligno, quando você comete tais coisas. E olha aqui, uma coisa que chamou muita atenção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Você gosta de revelação? De profecia? Toma cuidado. Em teu nome não expulsamos demônio? É só o nome do Senhor Jesus que expulsa demônio? Não. Não realizei muitos milagres? É só Cristo que faz milagre? Não. Para ele dizer isso aqui, e as pessoas se denominarem filhos, servo de Deus, é algo muito sério. Que o Senhor está querendo abrir os nossos olhos. Literalmente, Ele está querendo abrir os nossos olhos. Nem todo mundo que fala assim diz o Senhor para você. Ela pode revelar o que você quiser. Ele está dizendo aqui, ó, cuidado. Você pode olhar uma pessoa orando para outra e expulsar demônio. Testifica o Espírito. Testifica com Deus que Espírito que está atuando. Nós somos muito ignorantes. A gente fica maravilhado diante de muitas coisas que brilham. Tudo que brilha é ouro. O Senhor está falando para a gente abrir os nossos olhos e rever alguns conceitos que a gente acha ser certo ou não. Para eu obter o reino de Deus, eu preciso primeiramente me converter verdadeiramente. E a palavra de Deus é fundamental sobre a minha vida, para que Ele vá germinar. Talvez você acha que... A gente se engana muito com as pessoas que vão na igreja, porque a gente acha que ela é toda certinha. E a gente toma um choque quando a gente descobre que ela não é aquilo que ela representa. Isso eu falo de se converter verdadeiramente, de ter um arrependimento genuíno da parte do Senhor. Eu lembro uma coisa que eu li do Senhor que dizia assim, que a gente tem que pedir esse verdadeiro arrependimento que o Senhor traz sobre nós. Às vezes, a gente confunde as coisas que a gente julga ser errado. Por isso que eu falo muito para o pessoal da intercessão. Vocês têm que buscar a fonte e saber dele. Se ele dizer para você, vai que eu sou contigo. Se ele dizer para você, eu me agrado de você, não dê ouvidos. Siga aquilo que ele faz. Eu não entendo porque o povo tem tanta necessidade de profeta, de revelação. Se está tudo contido na palavra. Não que esteja errado, irmão, porque a revelação, ela vem acrescentar, ela vem, sabe, trazer um ânimo para você, levantar você. Ela não vem para dizer para você assim, olha, isso, tá, pode ir embora que vai acontecer. Simplesmente ela vem falar aquilo que Deus já falou no seu íntimo, aquilo que Ele já usou qualquer coisa para dizer para você. E as pessoas insistem em pegar a revelação e achar que está tudo certo, e pega só o que ela quer. A revelação de Deus é para te levantar do chão. É para falar para você que Ele é com você sim. É para mostrar para você que Ele está vendo. Aquilo que você pensa que Deus não está vendo, Ele está vendo. Mas a revelação é o complemento daquilo que você vive com Deus. Daquilo que você busca, daquilo que você almeja. Às vezes, o Senhor fala assim, ó. Faça apenas o que eu te digo. Você já falou com alguém e que parece que ela não escuta? Você aconselha e ela não ouve. Ela não pratica aquilo.
E ela sempre vai voltar para você chorando. Ela sempre vai voltar para você dizendo para você a mesma coisa. Porque ela está parada naquela mesma coisa. Porque ela não consegue avançar além daquilo. Porque ela não é obediente àquilo que você fala. Porque é impossível que uma palavra de Deus, que diz que eu tenho direito, que é uma recompensa, o reino dos céus, e que eu posso desfrutar de tudo que tem lá hoje, nesse exato momento, não tem efeito. Se a palavra dele é viva e eficaz. Eu não acredito que a palavra de Deus não faça nada a seu favor, que ela não vá cumprir. A palavra de Deus de Jeremias diz isso aqui, ó, que ela não volta vazia para ele, mas vai correr atrás daquilo que ele falou. Só que eu prefiro reclamar e murmurar do que fazer aquilo que a palavra diz que eu tenho que fazer. Tiago vai dizer que a minha boca é fonte de maldição ou de bênção. Se o reino de Deus se inicia em semente, semente é a palavra, eu preciso trazer a semente para dentro. Eu preciso andar na minha casa profetizando que eu vivo o reino dos céus ali, que a palavra dele vai se cumprir aqui, que aquilo que ele prometeu vai fazer aqui. Ou eu murcho, choro e fico murmurando. Se o reino de Deus fosse algo como a salvação, seria muito mais fácil. O Senhor se preocupou com todos, dando a salvação. Sabe o que ele falava para mim? Ele falava assim, ó. Eu fiz muitas moradas. Tem muitas moradas. Mas muitas moradas. Mas ele não disse que elas são iguais. Que todas são do mesmo jeito, no mesmo nível. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele fala de uma coroa. Ele fala de pedras que eu conquisto. Mas ele não fala que a morada vai ser igual para o Caio, igual para mim. Ele não fala que a morada vai ser igual para todo mundo. E quando ele disse a João Batista que o menor no reino dos céus, então tem áreas baixas no reino dos céus. Um dia eu ouvi num livro, lendo, que o lugar mais baixo no céu não se compara ao lugar mais lindo que há na terra. Então você imagina o que é o lugar mais alto da plenitude, é estar perto de Cristo. É desfrutar de tudo isso, sabe, sem essa sensação de angústia, sem ter tristeza, sem se preocupar com o que eu vou pagar ou não vou pagar. Se eu consigo viver essa estabilidade, não ficar ansiosa, se eu consigo confiar nele, o que será que não vai acontecer lá? Quantas pessoas que você viu dando testemunho ou livros que falam de um campo lindo no céu? De crianças correndo, de pessoas conversando. Eu quero que você entenda que o que você faz na terra, tudo que você vive na terra é uma sombra muito fajuta do que você vai viver no céu. O que Deus quer é que você viva, triunfe, que você conquiste o reino dos céus. Que você viva entre os anjos, que você viva como eles, que você possa andar como eles, falar e pensar como eles, estando na terra. Deus disse assim: buscar o reino dos céus e a sua justiça. O que mais eu escuto são pessoas dizendo que não aguentam mais, que querem ter paz. Somente o reino dos céus traz a paz que você está precisando. Não é a pastora Estela, ou a pastora Sinira, ou a Simone, não é nenhum dos obreiros que vão orar para você e vão trazer a paz do qual você procura. É o reino dos céus. E quando ele diz que ele acrescenta para mim e para você aquilo que está precisando, ele está dizendo assim: por favor, descansa, você não tem que ir lá trabalhar e pelejar e brigar, só faz a sua parte porque já está chegando. Calma, vai vir para você do jeito que você está precisando, até muito mais, porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Então para de querer ver o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, para com isso. Apenas espere e aceite a promessa de Deus e diz: Senhor, eu estou confiando.
Senhor, está chegando esse dia, Senhor, eu nem imagino como é que vai ser, Senhor. Senhor, meu Deus do céu, nossa, minha mente não consegue imaginar de tão glorioso que vai ser. E é desse jeito. Você tem que tomar cuidado com seus pensamentos, porque da maneira que você imagina na sua alma, você é. A sua mente atrai espíritos demoníacos ou atrai o Espírito de Deus para dentro de você. Cuidado. Cuidado. Espere o tempo de Deus sobre a tua arabaçoldecai, sobre a tua vida. Espere Deus, espere o momento certo de você ser exaltado, de ser levantado, do sarabaçoldecai, porque enquanto isso, Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai pôr para você tudo o que precisa, senão a palavra dele não é verdadeira. E se ele não acrescentar para você, você pode vir aqui e falar assim, é mentira o que a Estela está dizendo. Porque eu confio na palavra de Deus. Eu sei que isso é verdade, eu sei que isso aqui é real. Eu sei que Deus se manifesta. Mas vai um segredinho de Deus. À medida que você usa a tua fé, é a medida que Ele se manifesta para você. Se você não usa nada, Ele não se manifesta. As pessoas pedem tanta unção, tanto não sei o que lá, mas quando chega a hora de pôr a mão no arado, corre, vira. E vive pedindo para Ele capacitação, vive pedindo para Ele unção, porque eu quero ser, porque eu sei o que lá. Peça para Ele, para você ser o que Ele quer que você seja. Porque se você pedir algo diferente e não cumprir, estará em pecado com Deus. As pessoas pedem tanto, e Ele dá. E quando Ele dá, você o decepciona. Busque o reino de Deus como se fosse uma pedra preciosa. Ele disse assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi num terreno e achou uma semente, e ele guardou aquilo lá, e ele voltou para vender tudo o que tinha para comprar aquele terreno, de tão valioso que era. Você tem que aprender que valioso é o reino dos céus, que valioso de verdade, que ninguém pode tirar de você, que você vai desfrutar do melhor. Hoje você não tem dinheiro, lá no céu você vai ter ouro, pedras preciosas, e não vai ter falta de nada, porque aquilo não precisa. Você vai se contentar simplesmente de andar, ou de ver nem que seja Jesus de longe. Mas a presença dele, o que ele traz, é incomparável. E não pense que ele é omisso nas suas coisas, porque ele não é. Ele não é omisso. A gente ora o Pai Nosso, né? Ele fala assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente ora tão mecânico que a gente não consegue entender. Nada mais Ele quer que você desfrute e que você obedeça à vontade do Pai. Só isso. Só isso. Ele vai dizer no final lá, ó, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Fica de pé. Às vezes a gente acha que aquele que estudou é mais inteligente, é mais culto, é mais sábio do que aquele que simplesmente vem e só pega uma Bíblia para ler. Mas o Senhor disse isso para mim, que Ele guardou os mistérios do reino para os pequeninos. Não é uma teologia que vai fazer você entender o que é o reino de Deus. Não é um diploma na parede, não é missões, não é... É você viver para Ele e buscar dEle verdadeiramente qual é a vontade dEle. É você se entregar para Ele e falar assim, verdadeiramente, Senhor, eu rejeito mesmo o mundo. Eu não rejeito o mundo porque eu sou obrigada a rejeitar. Eu rejeito o mundo por amor a Ele, porque aquilo já não preenche. É como se eu não pertencesse mais àquilo. É como se eu quisesse até ir, mas não fosse legal o ambiente. Sei lá.
E o que eu quero mesmo é estar perto dele, é conversar palavras, conversar sobre ele. Talvez não seja só conversa de igreja, pelo amor de Deus. As pessoas acham que crente só fala de igreja, que crente só sabe falar de igreja. Crente fala de futebol, crente fala assim das coisas, fala de novela, fala de roupa, você viu que sapato. Crente fala das outras coisas, e nem por isso é pecado. Mas não deixa de estar na presença do Pai, não deixa de fazer o que agrada o Pai, não deixa de perder a oportunidade. Agora não, Senhor, que eu estou falando de um sapato novo. Não, ele deixa tudo, ele diz lá, venda tudo. Quando ele fala venda tudo e dê aí esmolas, ele não está falando que você tem que pegar literalmente a tua casa, vou vender e vou distribuir o dinheiro e vou morar debaixo da ponte. Ele está dizendo de desprender. Ele está dizendo, Senhor, obrigado, eu quero mesmo uma casa grande, eu quero uma casa linda, eu quero um carro grande, porque Ele diz que Ele acrescenta e que Ele dá, Ele é um Deus misericordioso, um Deus doador, um Deus que adora dar presente, porque tudo que é no mundo é dEle, tudo pertence a Ele, mas que eu não me prenda, que eu não fique, sabe, materialista nessas coisas. Não tem problema nenhum em você falar, Deus, eu queria aquela mesa linda. Senhor, sabe aquele quarto? Sabe aquele guarda-roupa? Não tem problema nenhum com isso. Mas para de correr atrás disso. Para de correr disso e deixar Deus em segundo plano. Para com isso. Somente o Senhor conhece o Pai. Somente Jesus conhece o Pai conhece o Filho. E se eu estou no Filho, eu vou conhecer o Pai. Não tem outro caminho, irmão, pelo amor de Deus. Para, Arabassodecai, de andar em caminho de morte, diz o Senhor. Hoje Ele quer que você se volte e tome posse do reino, Arabassodecai. Porque o reino é teu. Ele tem muito mais coisas que o mundo pode oferecer para você. Para de correr atrás dessas coisas. Busque o reino de todo o teu coração. Busca. Aquilo que você não entende, vai buscar do Pai. Aquilo que você não, eu vou buscar dele. Senhor, é pecado eu querer isso. Mas para de dar ouvido às coisas alheias. Para de falar, bom, verdade. Não, porque está errado. Para. O reino de Deus é muito mais aquilo que você está imaginando. O problema é que você não está desfrutando dele. O problema é que você acha que só vir na igreja está tudo certo. Não. Ele tem um propósito muito mais além para a igreja dele. No reino de Deus tem chaves que destravam portas. No reino de Deus, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. No reino de Deus, você tem poder e autoridade para enfrentar qualquer coisa que venha contra você. No reino de Deus, você tem e pode desfrutar de coisas materiais. Porque Ele faz questão de te dar uma boa casa, de te dar um bom carro, de dar viagens para você. Porque Ele entende que eu e você cansamos e somos merecedores do salário e do descanso. O Senhor vai muito mais além do que a sua mente pode imaginar. Então, meu querido, eu quero que você feche teu olho. Sei lá por onde você tem andado, o que é que você tem fazido. Mas que hoje você toma isso, retoma isso, volte aqui, sabe, para o reino de Deus. Que Ele é justiça. Que Ele é alegria, que Ele é paz. Eu não sei quantos daqui estão esperando Arabassodecai, paz sobre a tua vida, que não consegue dormir, que tem Arabassodecai, pesadelos, Arabassodecai, que está precisando, sabe, de descanso. O reino tem. Então busca, porque a Bíblia diz que quando buscamos o Senhor de todo o coração, quando vamos à cruz, Arabassodecai, reencontramos descanso para a nossa alma. Então eu não sei qual é o seu problema. Deus está dizendo para você, você não pode acrescentar nada, mas eu posso. Os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: Jesus, quando Ele faz a comparação do rico,
Que é mais fácil o camelo passar lá pela ponta da agulha do que o rico. Então quem é que pode salvar? Como que o homem vai se salvar? Ele disse assim, ó: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor está dizendo é para você hoje, que todas as coisas são possíveis no Senhor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Para de dar ouvido a pessoas que não é para tu dar ouvido, que tem destruído a tua vida. E você não está enxergando. O reino de Deus é família. O reino de Deus é intimidade com Ele. O reino de Deus é que Ele vai vestir você da melhor roupa que você nunca vestiu na tua vida. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai desfrutar, diz o Senhor, de tudo que tem nesta terra. Se tu parar de olhar para o teu ego, parar de correr atrás do teu próprio orgulho, diz o Senhor. Muitos estão cansados, muitos estão usando força humana para conquistar algo. Sabe por que não chegou nas tuas mãos? Porque tu tirou os olhos, porque tu não confiou literalmente no teu Senhor. Tu buscou os teus próprios esforços, diz o Senhor. Ou por acaso tu não sabes que eu tiro do ímpio e dou ao justo? Porque tu ainda se cansa e se fadiga atrás do vento, diz o Senhor. Muitos se comportam como terreno, e tu não és terreno, tu és espiritual. E hoje Deus quer lavar as tuas vestes, e é tu mesmo que eu estou falando. E tu está questionando na mente, será que sou eu? E Deus diz assim: é para você. Tem um propósito sobre a tua vida, tem um propósito tão grande que tu não imagina, aquilo que te espera, Deus está te dando uma chance hoje, para tu se arrepender, e voltar literalmente para os meus caminhos. Eu não habito na indivisão, eu não habito na dúvida. Decida hoje quem tu quer servir. Há muitas bênçãos esperando sobre vós, mas tu decida, não coxinhe em dois pensamentos. A dúvida não provém de Deus, e tu sabes. Pequeno tu deixou muitas coisas entrar na tua mente. E tu sabes que eu falo contigo pessoalmente, e por esses dias tu se confundiu. Deus diz a voz, estou limpando, estou tirando no meio de vós, os lobos. Há muitas ovelhas que são verdadeiros lobos ferozes. A igreja, Deus dá discernimento, Deus dá discernimento e sabedoria para a tua igreja. Peça, à disposição, dá disposição de tudo, Deus quer que tu tome posse desse reino.
Tome posse do reino, Arabassodecai. Não deixa mais o maligno, Arabassodecai, roubar a semente de ti, pequeno. Arabassodecanta, Arabassodecai. Rei, Arabassodecai. Rei, Arabassou, tu vem às vezes, Arabassou, forçado para a igreja. Tu vem às vezes não querendo. Vem apenas para agradar, Arabassodecai, Arabassodecai, a tua amada, Arabassodecai. Mas Deus diz a voz, Arabassodecai, estou chamando vós novamente, Arabassodecai. Estou, Arabassodecanta, Arabassodecai. Tu se esfriou, mas se esfriou muito, Arabassodecai. Mas hoje, Arabassodecai, Arabassodecai. Rei Arabassou, eu abro os teus olhos. Rei Arabassou, eu destampo os teus ouvidos para, Arabassodecai, a minha palavra. E tu sabes que é tu, Arabassodecai. Tu sabes, Arabassodecai, que é contigo que eu falo, Arabassodecai. Arabassou, se tu pudesse, eu não viria mais, Arabassodecai. Mas por amor, Arabassodecai, a tua amada, Arabassodecai, estou resgatando tu novamente, Arabassodecai. Orabassuidecanta, Arabassodecai. Oxaramassu, Arabassodecai. E Arabassodecai. É momento, Arabassodecai, de nos levantarmos e tomar posse do reino. E desfrutar de tudo aquilo que nós temos direito. E colocar Satanás para correr. E colocar o diabo, Arabassodecai, por terra. Porque Deus deu autoridade à igreja. Não permita mais que ele roube a semente que Deus está colocando em ti. Não permita mais. Discerna, Arabassodecai. Arabassodecai, se a semente é maligna, quem é o semeador é o diabo, Arabassodecai. Mas se a semente, Arabassodecanta, Arabassodecai, vem de mim, Arabassodecai. Arabassodecai, sou eu o semeador, Arabassou. Arabassuidecanta, Arabassodecai. Arabassodecanta, Arabassodecai. Por isso, igreja, arrependa-se, Arabassodecai. Arrependa-se, porque o reino, Arabassodecai, não é Arabassodecai, também é justiça. O reino de Deus, Arabassou, também é justiça. É a justiça de Deus, Arabassodecai, sobre vós, Arabassodecai. Então arrependam-se. Arrependam-se, Arabassodecai. Porque o Senhor, Arabassou, está voltando, Arabassodecai. E ainda há tempo, Arabassodecai. Então arrependa-se. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos desfrutar, Senhor, do Teu reino, fazer parte dessa mesa que o Senhor disse, Pai, que Arabassodecai, eu creio que é maravilhosa. Eu creio, Senhor, que há muita fartura nessa mesa, Pai. Arabassodecai, Senhor, nós chamamos o Teu reino, Senhor, sobre a nossa vida. Nós clamamos, Senhor, para que Ele se estabeleça sobre a nossa vida. Xaramassodecai, Arabassou, Senhor. Tu és um Deus misericordioso e perdoador, grande em misericórdia, Senhor, e benevolência, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor receba, Senhor, as orações desta igreja, o arrependimento, Senhor, que seja genuíno sobre o Teu povo, para que, Senhor, meu Deus, o Senhor se manifeste poderosamente. Continua falando.